A paz do Senhor, amados irmãos! Hoje nós entramos no dia 212 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Naum, do capítulo 1 ao capítulo 3. Iniciamos e encerramos hoje o livro de Naum. Tema: o juízo sobre Nínive e a justiça de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum da cidade de Elcos. A ira e a misericórdia de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome do templo dos seus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você, ele foi inteiramente exterminado. A queda de Nínive, Naum 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado.
A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação e ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. A ruína completa de Nínive, Naum 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas e galope dos cavalos, e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres mortos sem fim. Chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar? E tendo as águas por muralhas? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Puti e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados, nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos. Para os seus inimigos, o fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas, entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos. Tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas, como gafanhotos, bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos,
e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora, e não sabem para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajudá-lo. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palma, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Amém. Vamos às leituras complementares. Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Salmos 9 e 8. Ele julga o mundo com justiça. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. Glória a Deus. O nosso resumo no dia de hoje diz assim: Naum anuncia a queda de Nínive, símbolo da arrogância. Deus é paciente, mas também justo. Sua ira é expressão de sua santidade. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca o teu coração e lembrando que logo mais nós teremos o nosso devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Aguardo você às 19 horas. Fica na paz do Senhor Jesus.